TV Empreender. Empreender e crescer. Olá, sejam todos bem-vindos à TV Empreender. Meu nome é Lucas Cassule e esta é a rubrica Conheça o Escritor. A rubrica Conheça o Escritor é uma conversa aberta com os escritores angolanos, os seus sonhos, o seu percurso a nível da literatura e os seus livros. Hoje nós temos o convidado Miguel Simão, ele que é o autor do livro Como Viver Além dos Cinco Sentidos. Portanto, fiquem aí conosco e descubram como viver além dos cinco sentidos. Miguel Simão, seja bem-vindo à nossa rubrica. Obrigado pelo convite, Lucas. Espero ser bem-vindo mesmo. É um prazer enorme ter-te aqui. Para além de escritores, um amigo, um irmão para mim. Portanto, é sempre um prazer estarmos juntos e partilharmos o mesmo palco, principalmente para falarmos de literatura. Para começarmos a nossa conversa, eu queria que fizesse um resumo histórico de como foi o percurso até chegar à literatura, à escrita do livro Como Viver Além dos Cinco Sentidos. Eu não sou de uma família de escritores, nem de uma família de professores ou de uma família de pessoas que tivessem uma paixão por literatura. Então, para mim, foi uma descoberta, isso foi em 2012, quando eu estava a assistir algumas pessoas a passarem por certos problemas. Então, durante a fase de conversação, a gente ia conversando e eu percebia que podia dar alguns conselhos práticos. As pessoas depois voltavam e diziam, olha, aquilo que tu disseste funcionou. Então, eu comecei a pensar, por que eu não escrevo um livro com essas dicas todas? Eu disponibilizo e assim as pessoas podem ter acesso a isso. Então, em 2012, com 22 anos de idade, eu comecei a escrever o livro. Comecei a escrever, a juntar cada capítulo, a desenhar como é que poderia começar um livro nessa temática, como é que poderia trazer um conteúdo de autoajuda. Então, comecei a desenhar os capítulos, a pensar o que é que eu vou falar primeiro, o que eu vou falar depois. Depois de terminar de desenhar isso, eu mandei para algumas editoras em Angola para ver se editassem e depois me dassem um feedback. Mas só que na fase eu tive alguns feedbacks negativos. Primeiro, as pessoas pensavam que eu estava a imitar Augusto Cury, diziam que o conteúdo não parecia ser original, e eu comecei a perceber que era por causa da minha idade. Então, quando eu reparei que tinha feedbacks a dizerem que o conteúdo não era meu, então comecei a procurar Augusto Cury. E era engraçado que na fase nem conhecia quem era Augusto Cury. Comecei a procurar os livros deles, a ler os livros dele, para tentar entender onde é que as pessoas viam similaridade. Aí, quando eu vou para a África do Sul numa formação, então recebo um e-mail da Porto Editora a dizer que gostaram muito do meu livro e queriam fazer o lançamento, mas iria ser feito pela Eureka, que era uma editora que estava na IC da Porto Editora e vinha para Angola. Então eles começaram a recolher todos os livros de escritores angolanos e começaram a mandar para a Eureka. Então depois eu recebo o contato da Eureka a dizer que queriam lançar o livro. Isso foi em 2014, no meio de 2014. Então comecei a contactar a Eureka, começamos a conversar e o feedback foi diferente. Aí voltei a ter uma autoconfiança, porque a Eureka já dizia que gostava do conteúdo, achava muito original, que eu estava a falar de coisas de Angola. Então comecei a me perguntar, as editoras que receberam primeiro provavelmente não leram o livro. Se alguém de fora acha que o conteúdo é original, estou a falar de Angola, como é que outras editoras achavam que era uma imitação de alguém que eu não conhecia? Mas depois, nesse percurso todo, o que eu percebi foi uma coisa interessante. Eu comecei a me perguntar na fase, eu tinha um ensino médio. Se as pessoas me comparam com Augusto Cury, alguém que tem PhD, doutorados e coisa do gênero, talvez eu tenha alguma coisa especial. Então, em vez de me sentir mal com a comparação, depois eu comecei a me sentir bem com a comparação. Comecei a perceber que, na verdade, eu estava a trazer um conteúdo que era de alguém que, para a literatura, estava no topo. Era alguém que mudava a vida das pessoas pela informação que trazia. Mais outro impulso. Então eu disse, eu acho que tenho que lançar mesmo esse livro. Então a conversação com a Eureka foi muito boa, eles apoiaram, ajudaram na criação do tema, porque o tema inicialmente não era esse, era impossível e impossível. Mas depois eles olharam e disseram, não faz muito sentido, impossível, impossível. Que tal olharmos para um dos capítulos do livro e analisar e fazer esse tema? Então comecei a olhar para os capítulos todos e quando eu cheguei no capítulo 7 eu disse, não, acho que o tema vai ser esse. Então eu troquei Como Ver Além dos Cinco Sentidos, porque a ideia era falar nas pessoas como eles poderiam sair do normal para ter uma vida extraordinária. Então falei, se eu falar Viver Além dos Cinco Sentidos, que é o material, sair do material, de perceber que além do material existe algo
que te faz criar o material, então faz mais sentido. Então falei, vai ser esse tema. Quando eu mandei, eles disseram, uau, esse tema agora faz sentido. E aí continuamos, e em 2015, em dezembro, o livro foi lançado. Interessante. O escritor Miguel Simão é engenheiro de formação. Como é que é conciliar a carreira de escritor com a de engenharia, propriamente dito? Bem, para mim eu sempre vi que era a mesma coisa. Mesmo quando eu tinha conversa com a minha agente, no princípio ela dizia, se tivesse que escolher entre engenharia e literatura, quais seriam as percentagens? Na verdade eu nunca vi que havia uma separação, porque era o meu trabalho que me fazia criar o conteúdo. Você reparava e perceber que no livro eu falo de alguns exemplos de algumas pessoas. Então, era olhar para os meus colegas de trabalho, do tipo, perceber que eles iam para o trabalho muito triste, voltavam felizes. Então, ficava me perguntando, por que alguém vai no trabalho triste e sai feliz? Porque não gosta do que faz. Se sente liberto depois de sair. Então, comecei a pensar, vou escrever sobre isso. Então, quando eu começava a escrever, na verdade, estava a olhar o comportamento das pessoas e a perceber como é que poderia criar um conteúdo que poderia ajudar as pessoas a ter uma vida muito mais interessante e perceber que, na verdade, eles é que estavam a criar a realidade. Então, para mim, engenharia e literatura eu não vejo diferença, porque a engenharia é a fonte onde eu vou buscar as informações, percebe? Então, quanto mais eu gosto de engenharia, quanto mais eu gosto do meu departamento, das pessoas em minha volta, mais eu me sinto inspirado para escrever, porque eu continuo a escrever e a falar sobre as mesmas coisas. Como explique-nos como é viver além dos 5 sentidos? Eu gosto de comparar isso com o leão. Se você reparar o leão na selva, ele se sente o rei da selva não porque tem mais força, não porque é maior, não porque é mais rápido, porque ele tem um objetivo, percebes? O leão, quando olha para um elefante ou para uma girafa, não vê o tamanho, não vê o peso, ele vê almoço. O que ele pensa? Esse é o meu almoço, eu tenho que fazer o que é necessário para ter esse almoço. Então, quando eu comecei a reparar para essa característica do leão, eu comecei a me sentir associado com ele. Então eu comecei a reparar que, na verdade, quando eu tinha objetivos na vida, eu não olhava na grandiosidade do objetivo. Eu só olhava que eu quero isso. Durante muito tempo eu sonhava em estudar para ser pago, porque eu gostava muito de estudar. Eu dizia que eu quero estudar e ser pago. E em 2012, 2013 eu estava a estudar e estava a ser pago. Me pagavam para estudar. Em 2014, 2015 eu continuava a estudar e a ser pago. Então, depois aí eu disse assim, eu quero chegar no topo da cadeia da carreira profissional. Comecei a pensar nessas coisas. Então, quando eu começo a pensar nessas coisas, sem olhar para o tamanho, a dimensão, aquilo que as pessoas dizem que é difícil, leva tempo, eu consigo perceber que, na verdade, toda a realidade está a ser criada por aquilo que a gente tira de dentro para fora. Então, quando eu quero ensinar a viver além dos 5 sentidos, é dizer às pessoas que a realidade que você vive agora é aquela que você aceitou. Se você quiser fazer diferente, você vai conseguir. Porque, repara, um jovem que tem um sonho de estudar, porque pensa que a educação é a única forma que ele tem de mudar a vida da família. Porque cresceu com uma mãe solteira, que é a única pessoa que lhe sustentava, e a pessoa tinha que arranjar formas de lidar 200 com as para a escola. Então ele pensa, se eu estudar e ser inteligente, sair melhor aluno, não da turma, mas da escola, eu posso mudar a vida da minha mãe. E de repente ele sai melhor aluno e começa a se perguntar se é possível sair melhor aluno da escola. Será que é possível ser um dos melhores alunos de Angola? Aí quando ele começa a pensar isso, em 2010 ele é considerado como uma das pessoas que fez o 2º maior projeto em Luanda. Depois ele diz, então se é possível fazer isso, é possível ter uma bolsa de estudo. Aí em 2012 ele tem uma bolsa de estudo. E aí ele fala, então é possível me pagarem para continuar a estudar? E aí, em 2012, no final, uma empresa quer pagá-lo para estudar. E aí, quando ele volta para Angola, ele pergunta a si mesmo, será que é possível ser líder na área de manutenção com a minha idade? E aí, a primeira coisa que ele consegue quando chega é uma posição assim. Então, você começa a perceber que é possível. Porque tudo isso não existe no mundo afora, existe dentro. Quando eu falo sobre o que existe fora, é a criação de dentro. É simples, olha para um edifício, alguém teve que pensar e desenhar na cabeça. Um cozinheiro, quando pensa numa comida, ele já tem um sabor na cabeça. Quando ele vai colocando os ingredientes, ele está a tentar chegar no sabor que ele tem na cabeça dele. Então, viver além dos 5 sentidos é fazer as pessoas perceberem mesmo que, na verdade, tudo que está em sua volta
você está a criar. E quando você começa a alcançar essas coisas, vai chegar a um ponto em que você vai perceber que você sonhou muito, chegou lá e você percebe que afinal de contas tem mais. Foi quando eu estava a sonhar em chegar no topo da minha carreira com a minha idade e ser um dos poucos em Angola, entre muitos estrangeiros, porque a minha área tem muitos estrangeiros, a vencer e ser o líder da área. E aí quando me oferecem a posição, eu digo que na verdade já não é tão interessante quanto pensei. Ainda tem outros desafios. Então comecei a buscar outros desafios, porque eu percebo que o humano só consegue ser aquilo que ele aceita que pode. E eu digo que isso é uma capacidade de merecer. É você dizer que eu mereço. E se reparar, as pessoas andam na rua, eles vejam alguém andar com um carro luxuoso e ele fala assim, eles têm a boa vida, eles merecem. E alguém passa na mesma rua, olha para o mesmo carro e diz assim, eu posso ter isso. E 5 anos depois, 10 anos depois, ele tem o carro. Percebes? Duas pessoas saindo da mesma condição, mas um achou que merece e o outro achou que não merece. Viver além dos 5 sentidos. Miguel Simão, esta obra é top. O bocadinho que acabaste de explanar aqui, eu acredito que mais pessoas vão poder contactá-lo para adquirir esta obra e viverem além dos 5 sentidos. O Miguel Simão, agora, para além de engenheiro, de manutenção, meu Deus, não é assim, mas pronto, vou pensar que sim, é escritor e também é palestrante motivacional. E me lembro muito bem que estavas a preparar um mega evento de palestra, mas as questões do Covid venham então interromper e provavelmente vai acontecer tarde ou cedo. Fala-nos um pouco dessa decisão em decidir palestrar para as pessoas, não só nas redes sociais como fazia antes, fazendo vídeos, mas ir ao encontro das pessoas e falá-los fisicamente. Eu vejo que as pessoas se conectam mais tanto com escritores, tanto com quem vende um serviço, quando conseguem ouvi-lo a falar. E eu reparei isso quando eu fazia sessões de autógrafo. Existiam pessoas que chegavam à bancada, né, e perguntavam sobre o livro. Aí, enquanto eu falava sobre o livro, a pessoa dizia, eu acho que eu vou levar o livro. E outros diziam, eu acho que eu vou levar para alguém. E depois alguns diziam, por que você não faz uma palestra? Então eu comecei a pensar, e se eu fazer mesmo isso? E se eu falar com as pessoas? Não só vai engrandecer o conteúdo do livro, mas vai fazer com que as pessoas me conheçam melhor. E eu poder trazer isso através da minha voz, de como eu trago pela verdade da minha expressão corporal. As pessoas vão reparar que o conteúdo é realístico, não é simplesmente uma imaginação de um jovem que achou que tudo no mundo é possível, mas ele está a tentar trazer em função das experiências que tem, das experiências que viu e do que acha que o ser humano é capaz de alcançar. Então comecei a pensar nisso, eu disse, eu vou fazer isso, eu vou começar a palestrar, e comecei a fazer isso. Mas na verdade, eu fazia palestra na África do Sul, mas quando eu fazia, não fazia com o intuito de ser a pessoa que quer trazer o conteúdo, mas era mais por convites. Então, quando eu recebia convites para falar, em função do livro, tinha que falar em inglês, era um pouquinho complexo. Mas eu fazia. Então, já tinha algumas técnicas de como falar e eu comecei a estudar isso. E era incrível que eu estudava as técnicas de como estar em palco, como falar, mas eu não tinha na minha cabeça uma estratégia do tipo que quando eu chegar para Angola eu vou querer ser um palestrante. Eu apenas ia me preparando, como se em algum momento na vida eu iria utilizar essas ferramentas. Então, quando eu comecei a ver evidências disso, pelas pessoas que estavam em minha volta, pelas pessoas que gostavam do livro, pelas pessoas que falavam comigo, então eu reparei, eu mesmo já estudei isso, já tenho algumas técnicas, que tal fazer isso? Porque eu gosto de falar, se perceber, eu gosto de falar. E quando vai ser, quando prevê fazer o mega evento que ficou interrompido? Eu queria fazer... Vamos esperar o Covid passar? Na verdade eu quero esperar o Covid passar porque eu gosto de people to people, eu gosto dessa conexão. Mas enquanto isso, eu tenho feito alguns masterclass, né? Faço algumas consultorias. Tento fazer alguns lives no Facebook, no Instagram, para tentar trazer esse conteúdo e aproveitar passar a informação para as pessoas. Mas o mega evento eu espero o Covid passar para ter que fazê-lo novamente. Para ser mega mesmo. Eu também acho que deveria ser.
quando o Covid passar, e não tarda nada passa, para irmos todos, né, assistir ao evento. Bom, Miguel Simão, nós estamos mesmo a nos aproximar do final da nossa conversa, está agradável, mas diga-nos se a nível nacional há algum escritor que o influencia ou inspira a escrever? Isso é muito interessante, porque na verdade quando comecei a escrever não tinha referência assim de escritores. Por isso, às vezes eu sou mal interpretado, porque eu não conheço muitos escritores angolanos. A maior parte da literatura que eu lia eram literaturas estrangeiras e não eram na linhagem do que eu escrevo. Eram mais romance, era mais Dan Brown, era mais ele que eu lia, porque eu gostava das histórias dele, de como ele trazia aí o conteúdo entre discussão entre religião e ciência. Eu adorava ver isso. Então, quando eu comecei a escrever, eu via mais ele como referência em termos de como ele trazia o conteúdo, percebes? Então, quando eu adapto para autoajuda, causou essa confusão nas pessoas, porque as pessoas não estavam a entender por que eu estava a trazer o conteúdo, por que eu estava a falar sobre isso. Por isso, se reparar, os próximos livros que eu estou a preparar para lançar são romance, já não é autoajuda, porque percebi que também podes influenciar as pessoas através de histórias. Então, por que eu não pego a autoajuda e transformar em uma história? E assim, em vez de simplesmente dizer nas pessoas é possível, eu trago uma história de alguém que superou. Então, eu estou aí agora para romance. Mas em termos de escritores angolanos, comecei a conhecer agora alguns escritores angolanos. Conheço você, Lucas, conheço o Velho Kipakassi, é um amigo. Conheço o que lançou Desamores de Luanda, o Elder. Conheço a Marley agora, né? Porque eu nunca me senti muito revisto quanto à literatura angolana, porque era uma fase em que a maior parte dos nossos escritores traziam mais poesia. Então, não tinha como encontrar muitas fontes de inspiração para aquilo que eu queria trazer. Do contrário, iria ser poeta, porque era o que nós tínhamos mais no mercado. Ok, assim de forma rápida, pode dizer um bocadinho daquilo que é a sua opinião em relação à literatura angolana, publicações, leitores, de forma breve. Eu acho que agora está melhor, porque se olhares de 2010 para 2020... Há um crescimento. É um crescimento significa que os próximos 5 anos vão ser bons. Hoje em dia as pessoas estão mais ousadas, querem trazer conteúdo. Antes as pessoas tinham medo, pensavam que para escrever tinhas que ser licenciado, tinhas que ser doutorado. Hoje em dia as pessoas têm algum conhecimento para partilhar, estão a escrever e estão a publicar livros, e são livros interessantes. Então hoje o nosso mercado está mais recheado. Agora encontras vários temas, as pessoas já têm interesse em ler mais a literatura angolana, porque antes todo mundo saía, queria ir procurar fora. Hoje em dia já consigo ler muitos livros angolanos, embora que muitas vezes não lembro o título dos livros. Era mais tipo, olhas para o escritor, vou ler o livro, depois você lê o livro e gosta. Hoje em dia está melhor o mercado. Bom, minha gente, então esse é o Miguel Simão, nosso escritor do livro Como Viver Além dos 5 Sentidos. O Miguel Simão tem também na sua página, a página é Como Viver Além dos 5 Sentidos. Exato, no Facebook, algumas histórias, eu tive a oportunidade de ler 2, o Covid Zumbi e também Agora Sou Tu Aqui. Eu gostei muito daquele porque é erótico, é minha área. Portanto, sigam o Miguel Simão no Facebook, no Instagram, na página Como Viver Além dos 5 Sentidos. Miguel Simão, muito obrigado por estares aqui, pela disponibilidade, por tirar seu tempo e vir aqui partilhar um trecho da tua história conosco e aguardamos por si nas próximas edições. Eu que agradeço. Eu acho que é uma iniciativa muito boa da TV Empreender. Isso não só ajuda algumas pessoas a terem conhecimento de literatura, mas também dos próprios escritores. Eu acho que a equipa está de parabéns por essa iniciativa. Muito obrigado mais uma vez por terem nos acompanhado. Não se esqueçam, TV Empreender, empreender e crescer. É sobre nós. Até a próxima. TS Records,
Gravar momentos e emoções do momento. TV Empreender. Empreender e crescer.